A Rosalie aproveita que o Edward não tá tomando conta da Bella e pega ela pra conversar e contar sobre a sua história. Se você, assim como eu, não tem mais amigos pra falar de Crepúsculo, prazer, agora nós somos amigos. Hoje a gente vai contar sobre o capítulo 7 de Eclipse, que é intitulado como Final Feliz. Então esse capítulo começa com a Rosalie entrando no quarto da Bella, né, que é a do Edward, e a Bella tá sentada ali no sofá, olhando pra fora, e ela descreve que a noite tá clara, com nuvens prateadas. E a Rosalie senta ali naquele sofá e ela fala que a luz bate no rosto da Rosalie e faz ela ficar mais pálida do que ela já é e muito mais bonita. O que eu sinceramente não acho que seria possível. A Rosalie pede desculpas pra Bella por tratar ela tão mal, pergunta pra ela o que o Edward já contou dela e pergunta se ele já explicou por que ela não gosta da Bella. A Bella diz que acha que é porque ela é humana e ela gostaria de ser humana, e a Rosalie fala que entende isso e que agradece pelo Edward ser tão bonzinho com ela, mas que é muito mais do que isso. Então ela começa a perguntar sobre a história e descobre que a Bella não sabe nada sobre a história da Rosalie, porque o Edward não quis contar pra Bella ele não gosta de contar pra Bella a história dos outros, porque como ele lê a mente das pessoas, ele acha que talvez ele possa contar mais coisas do que as pessoas gostariam de contar. Então ele deixa que cada um conte sua própria história. Bom, ela começa a sua história em um ponto em 1933, que ela tinha mais ou menos uns 12 anos, e ela fala que a vida dela era ótima, ela vivia numa família de classe média, eles estavam passando por um momento difícil da história ali do país, do local, porque eu não vou falar o que é exatamente, porque eu não quero que meu vídeo caia, mas as pessoas não tinham dinheiro, não tinham emprego, então a família da Rosalie tinha muita grana, sendo classe média, naquele momento eles estavam bem de vida. O problema é que os pais da Rosalie sempre quiseram mais do que eles tinham, então não estavam satisfeitos com o que eles tinham naquele momento, eles cuidavam de um banco, então, gente, até hoje dá dinheiro. A Rosalie tinha uma amiga chamada Vera, que ela disse que a única pessoa que ela sentia inveja era a Vera. Porque elas estudaram junto, inclusive, e aí quando a Vera tinha mais ou menos 17 anos, ela casou com um cara que era mais velho que ela, que era fazendeiro. A Rosalie disse que esse cara nunca seria aceito pelos seus pais, porém, era de se invejar na Vera, porque ele era muito, extremamente carinhoso com ela. A Vera era tudo pra esse homem. Então a Rosalie, que gosta de atenção, inclusive ela fala que ela é muito fútil e muito tola, era muito fútil e muito tola, então isso fazia diferença pra ela, porque ela tava acostumada com as pessoas acharem que ela era incrível, que ela era linda, maravilhosa, e não ter aquela atenção em específico dava muita inveja nela. Mas a Rosalie seria prometida em breve, e que realmente não demorou muito. Nessa cidade que eles moravam, tinha uma família chamada King, e tinha um cara chamado Royce King II. Ele era o herdeiro de uma família muito rica, que, coincidentemente, um dia o pai dessa família foi até o banco dos Hale, e a mãe da Rosalie, sabendo disso, sem querer, esqueceu a marmita do pai dela, né, do seu marido, e pediu pra Rosalie levar lá no trabalho, sem motivo nenhum. Porém, ela pediu pra Rosalie vestir o seu melhor vestido, colocar a sua melhor maquiagem, seu melhor cabelo e ir até lá. O que ela não sabia é que o Royce estaria lá esperando por ela e ficou observando ela o tempo inteiro que ela tava lá. E com certeza ele ficou apaixonado por ela. Apaixonado é forte. Certo é que, depois desse encontro, ele começou a mandar rosas pra Rosalie todos os dias. Chegou a um ponto de que não tinha mais onde colocar rosas no quarto dela e ela tinha cheiro de rosas porque estava impregnado. E a Rosalie pensou que finalmente ela tinha conhecido o seu príncipe encantado, e para melhorar, os pais ainda aceitavam esse relacionamento. É óbvio que aceitavam, porque o cara era rico, né? E esse relacionamento foi muito rápido. Eles se conheceram, começaram a namorar, noivaram e marcaram casamento em pouco tempo. E para Rosalie realmente não havia um problema, porque ela gostava muito dele e achava que ele gostava dela. Então a inveja que ela tinha da Vera só não passou porque neste momento a Vera estava com um bebê esse que era lindo, que tinha os cabelos pretos, cacheados, tinha olhos muito bonitos, e a Rosalie sempre quis isso. Ela queria atenção, ela queria ter amor, ter atenção, carinho só pra ela, queria ter uma família enorme, com um casamento enorme. E aí nessa parte, ela para de contar a história, olha pra Bella e avisa que a história vai ficar mais difícil de se contar. A Bella entende que tá tudo bem,
E aí ela começa a dizer que nesse dia em específico foi o ponto e o dia onde ela conheceu a imortalidade. A Rosalie tinha ido na casa da Vera pra ver o seu bebezinho e que nesse momento estava aprendendo a sentar, então ela ficou lá um tempo conversando com a Vera, só que o tempo passou muito rápido, ela não viu que estava anoitecendo, então na hora que ela foi embora, ela tem a memória da Vera abraçada com o seu noivo, né, ele estava abraçando a cintura dela, enquanto segurava o seu bebê, e ele dava um beijo muito carinhoso na testa da Vera, que fez a Rosalie sentir muita inveja de novo, porque o Royce não beijava a Rosalie desse jeito. Eles mal ficavam juntos, pra vocês terem noção, eles mal se viam. Mas pra Rosalie tava tudo bem, até porque quando você não tem uma base ali, uma ideia de como é ou deveria ser um relacionamento, você acaba aceitando mesmo qualquer coisa. Como eu disse, já estava ficando escuro e as luzes da rua já estavam acesas. Só que vocês têm que entender que não são postes igual os de hoje, são postes antigos, então os feixes de luz eram muito menores. E durante esse caminho tava muito frio, mais frio do que deveria, e a Rosalie escuta um barulho de pessoas animadas, de homens animados nessa rua, e quando ela aproxima, ela vê que é o Royce. Então o Royce diz que ela demorou muito pra chegar, chama ela pra perto, e aqui eu não vou dar detalhes, eu sinto muito, mas se eu der detalhes você sabe o que vai acontecer. Ele fala que a Rosalie é muito bonita, um dos caras fala que não dá pra ver ela direito com tanta roupa, tava frio, então ele começa a tirar essa roupa e, bom, no final disso tudo, a Rosalie está no chão gelado, com neve, eles saem rindo muito dela e fazendo gracinha, dizendo que o Royce vai ter que arranjar uma outra esposa agora, porque essa já foi, como se fosse algo realmente muito normal. Então, a próxima pessoa que ela vê é o Carlisle. Carlisle, que inclusive ela já conhecia o Carlisle, a Esme e o Edward, e ela tinha raiva deles porque eles eram muito bonitos. Só que não foi rápido, gente, demorou muito até o Carlisle chegar, e ela diz que pareceu eternidade, que provavelmente não foi isso, mas pra ela pareceu uma eternidade e era uma dor que não passava por nada. Então o Carlisle pega ela, corre muito com ela, fala que achou que ia desmaiar com a velocidade. Quando eles chegam em casa, ela não entende o porquê que o Carlisle faz ela sentir mais dor ainda, e durante todo o processo da transformação, o Carlisle pede desculpa, pede perdão pra ela e explica tudo que tá acontecendo com ela, só que ela não consegue entender porque ela tá com muita dor, e ali ela implora pra que eles acabem com isso. Quando ela finalmente sente que a dor passou, ela começa a escutar uma conversa um pouco na cozinha, eu acho, que era entre o Carlisle e o Edward, e o Edward tá muito irritado, perguntando pro Carlisle o que ele acha que ele tá fazendo, porque a Rosalie é muito conhecida, os Hales provavelmente vão colocar alguém atrás dela, e que eles nunca vão acreditar que quem fez isso foi o Royce. Ela fica muito feliz de saber que, pelo menos eles que salvaram ela, sabem que quem foi que fez isso com ela, mas ao mesmo tempo ela sabe que ninguém nunca vai fazer nada. O Carlisle diz que entende a preocupação do Edward, mas que seria um desperdício deixar a Rosalie lá, e eles realmente brigam por isso. E aí ela pula pra quando ela salva o Emmett. Ela pergunta pra Bella, o Edward te disse por que eu salvei o Emmett? E aí a Bella fala que não, dá uma breve explicação, e ela começa a explicar que ela salvou o Emmett porque quando ela viu ele lá brigando com o urso, né, quase no fim da sua vida, ele parecia muito com o filho da Vera, e que ele era muito lindo. Então ela sentiu aquele carinho, aquele amor, e lembrando do filho da Vera, e falou, eu não vou deixar esse cara aqui. E levou, e coincidentemente, ele era perfeito pra ela, amorosamente, entendeu? Ela só quis salvar ele porque lembrou do bebê e teve aquele sentimento de tipo, eu sei que não é ele, mas eu gostaria de salvar, e acabou que os dois se apaixonaram. Então ela complementa dizendo que o Emmett sim é tudo o que ela precisa, e aí ela comenta também que ela sentiu muita inveja da Bella porque pela primeira vez existiu um homem que não queria ela, que era o Edward. Ele não quis nenhuma do clã Denali, não quis ela, e aí quis a Bella. E ela fala, não é que você é feia, é que, né, tipo assim. Mas ela termina a conversa dizendo que não quer atrapalhar a Bella, que entende a decisão dela, mas que gostaria muito que ela pudesse ter tido a escolha que ela tem, porque a Bella nunca vai poder ter filhos depois da transformação, nunca vai ter uma família, e que ela é muito jovem pra pensar que ela não quer. Entendeu? Aqui eu não acho legal, mas entendo o que ela quer fazer, porque é o sonho dela, e ela
tá explicando do ponto de vista dela. Mas a Bella vai dormir depois dessa conversa, a Rosalie vai embora, e no outro dia de manhã, a Bella tá muito, muito irritada. Ela vai com uma carranca horrível pra escola. A Alice tá muito feliz e começa a fazer planos. Ai, o que a gente vai fazer hoje à noite? Não sei o quê. E a Bella só fica fugindo do assunto, falando que não se importa, não tá nem aí. Uma chata, tá? Ela tava uma chata. Mas tudo bem, de manhã também, né? Quem ia estar feliz? Bom, passa a primeira aula, que é de inglês. E ela já não tava muito feliz porque ela ia estar na escola sem o Edward, porque o Edward foi caçar. E aí, quando ela foi trocar de aula, eles começam a ouvir um bafafá ali na escola, um tumulto, e ninguém entende por quê. E aí, a Bella ouve o ronco irreconhecível, né, daquela moto que ela comprou para o Jacob. O irreconhecível é irônico, tá? E era um barulho muito alto. Quando ela viu o Jacob grita pra ela subir na garupa logo. Ela pega as coisas, olha pro Mike, que inclusive o Mike tava chamando ela pra sair final de semana, porque o Edward não estava lá, não sei porque que esse cara ainda tenta. Ela vira pro Mike e fala: se alguém perguntar, fala que eu passei mal e voltei pra casa. E sai correndo, sobe na garupa do Jacob e ele sai muito rápido. Ela fala que olha pro refeitório e a Alice tá lá olhando pra ela com uma cara desolada, porque, bom, a Porsche será devolvida. E assim o Jacob vai acelerando até chegar na reserva, que é quando ele começa a desacelerar, porque ele sabe que os Cullen não vão passar por lá, por conta do tratado. E ele fala que decidiu fazer isso porque lembrou que a Bella contou pra ele que a Alice não lê a mente dela, aliás, ninguém lê a mente da Bella, e que não vê o futuro dos lobos. Então ele falou, se eu fizesse um plano surpresa, ela não teria como imaginar. E que bom que você não pensou nesse plano também, Bella, pra ela não se antecipar. A Bella falou que nem achou que ele faria algo assim, mas que tava muito feliz de furar o castigo. O Jacob pergunta pra Bella o que ele quer fazer hoje. Ela diz que qualquer coisa e os dois ficam de sorrisinho e o capítulo acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!